dois irmãos, um de 8 e outro de 6, estavam vendo TV até de madrugada. Os pais estavam no quarto dormindo e não sabiam que os filhos estavam lá embaixo vendo TV. E eles estavam vendo um filme de terror, pra variar, né? E aí, do nada, a menininha começou a sentir muito frio e começou a sentir muito medo. E o menininho também. Só que ele começou a sentir meio que alguma coisa vindo no pescoço dele. Quando ele virou pra trás, tinha um cara com capuz e ele tava com uma faca. E matou o garoto na hora. Quando a menininha tentou correr, fugir, gritar aos pais, ele pegou ela, só que não matou. Ele falou que ia levar ela. Enfim, me deixem aqui nos comentários como vocês acham que essa história acabou. Oi! Uma menininha de mais ou menos 5 anos morava só com o pai. E ela todos os dias falava pro pai dela que tinha um cara dentro do armário dela. E o pai falava, não, querida, não tem. E ela falava, pai, é sério, eu não tô brincando, eu não tô mentindo, eu não tô vendo coisa, tem real um cara no meu closet. E o pai falou que não tinha ninguém, que monstros não existem, enfim, tentou acalmar a filha e falou que ela tava surtando. Alguns dias depois, o pai tava vendo TV na sala, quando ele ouviu a filha dele gritando e uma porta batendo muito rápido e muito alto. Quando ele subiu pra ver o que tinha acontecido, ele abriu a porta do quarto da filha e a porta do closet dela tava aberta, a janela também, e a filha tava do lado da cama, em cima de uma poça de sangue, e ela tava morta. O pai não conseguiu saber quem foi que matou a filha dele e nunca vai saber. E ele se arrepende amargamente de nunca ter acreditado na filha dele. Oi! Uma vez uma mulher chegou em casa e viu que o cachorro dela tava no chão engasgando com alguma coisa. Ela tentou tirar, mas ela não conseguia de jeito nenhum. Ela pegou o cachorro dela, botou dentro do carro e foi direto pro veterinário. O veterinário falou que ela ia ter que deixar o cachorro dela lá porque ele ia ter que fazer uma mini cirurgia e tirar o que tava na garganta dele. E ele falou pra ela ir pra casa e quando estivesse pronto ele ia ligar pra ela. Assim que ela chegou em casa, o veterinário ligou pra ela, tipo, desesperado, e falou, sai da sua casa agora. Se você estiver dentro, sai correndo daí. E a mulher ficou tipo, uou, por quê? E ele falou, eu já chamei a polícia, só sai daí. Alguns minutos depois, ela viu a polícia chegando dentro da casa dela e ela ficou mais confusa ainda e resolveu ligar pro veterinário pra perguntar o que tinha acontecido. E aí ele falou pra ela que o cachorro tava engasgado eram 3 dedos humanos. A polícia procurou a casa dela inteira e dentro do armário dela tinha um corpo de um cara sem 3 dedos. 1, ela não conhecia esse cara que tava dentro do armário dela. E 2, alguém tinha cortado o dedo desse cara. Oi! No ano de 1939, uma mulher atraiu outra mulher, que era vizinha dela, até a casa dela dizendo que tinha um pretendente pra ela, alguma coisa do tipo. E quando ela chegou lá, ela tomou um copo de vinho, que tinha droga dentro. Aí ela desmaiou, o nome dela era Faustina, inclusive. Depois que ela apagou, uma mulher chamada Leonarda, que é a nossa serial killer de hoje, pegou um machado e matou ela com um machado, cortou o corpo dela em 9 partes e coletou o sangue da Faustina e botou numa bacia. E depois ela disse que jogou todos os pedaços do corpo dela dentro de uma panela, misturou com 7 quilos de soda cáustica, que ela tinha comprado pra fazer sabonete, e agitou os dois até virar uma massa de sabonete. E quanto ao sangue da mulher, palavras dela, ela disse que moeu e misturou com farinha, açúcar, chocolate, leite e ovo e fez uma massa de bolo. E serviu pros vizinhos dela. Enfim, ela matou mais 2 pessoas. E tem um vídeo lá no meu canal contando só sobre essa história. O nome do canal é esse aqui, e o vídeo é contando sobre essa mulher. Vai lá ver. E depois me diz aqui nos comentários o que você achou e qual foi a mais bizarra. Oi! Charles Albright, um serial killer americano que ficou conhecido por guardar o olho das suas vítimas. Ele foi adotado por pais muito rígidos. E a mãe dele, quando ele era bem novinho ainda, deu uma arma pra ele. E ele começou a matar pequenos animais. E a primeira vez que ele foi preso foi aos 16 anos por causa de roubo. Em 1981, um casal de amigos dele pediu pra ele tomar conta da filha dele de 14 anos e abusou dela. E ele foi processado, mas no final ele recebeu liberdade. Em dezembro de 1990, ele matou uma prostituta de 33 anos com um tiro na nuca e ela foi espancada também. Mas o mais bizarro de tudo é que ele arrancou os 2 olhos dela e levou pra casa. Dia 10 de fevereiro de 1991, ele matou outra prostituta de 27 anos dessa vez. Só que essa levou 3 tiros. E de novo, ele arrancou os olhos dela e levou pra casa. E em março do mesmo ano, outra mulher foi encontrada sem os olhos também. E só conseguiram encontrar ele porque o cabelo dele combinava com o DNA do cabelo da cena do crime. Enfim, ele continua preso até hoje. E esse é ele. Oi! Robert Picton era um fazendeiro criador de porcos. Inclusive, hoje em dia ele tem 70 anos e tá preso ainda, mas vamos lá. Isso tudo aconteceu no Canadá e ele foi acusado de matar 49 mulheres. Tudo começou em 1990, quando alguns investigadores começaram a perceber que algumas mulheres estavam desaparecendo, normalmente prostitutas. E ele começou a ser um dos principais suspeitos porque semanas antes ele tinha atacado uma prostituta que conseguiu fugir dele. Até que em 2002 teve um mandado de busca, e aí que o bagulho ficou louco. A polícia começou a investigar e escavar o chão da fazenda dele e achou 15 corpos de mulheres. Tudo foi dia 2 de abril, no dia do meu aniversário, fiquei um pouco nervosa. Aí depois acharam 12 corpos e tiveram mais 27 acusações, só que dessa vez não acharam os corpos. Foi descoberto que ele algemava as mulheres, estrangulava elas, tirava o sangue delas e depois jogava o corpo pros porcos que ele criava. E os porcos se alimentavam das mulheres. A quantidade de acusação. Ele é o maior serial killer canadense e o mais louco é que ele dava o resto das mulheres pros porcos. Esse é ele. Ele chegou a vender a carne das mulheres também, como se fosse carne de porco. E ele disse que se arrependeu de não ter matado mais. Oi!
Tinha uma menina que namorava com um garoto. Só que ela tava indo pra faculdade, tava parando de gostar dele, e ela resolveu terminar com ele. Só que ele meio que surtou com isso. Ele começou a seguir ela, a ligar pra ela, tipo, mais de 200 vezes. Quando ela bloqueava ele, ele comprava outro número e, tipo, continuava ligando pra ela. Ele seguia ela pra todos os lugares que ela ia. Uma vez ele até invadiu o carro dela. Quando ela falou, cara, pelo amor de Deus, para. Ele esperou ela sair da faculdade. Quando ela chegou, assim, pra pegar o carro dela, ele tava com uma faca obrigando ela a voltar com ele. Só que ela não voltou, enfim, e aí ele também não matou ela. Na mesma noite, a família toda dela tava na casa dela. E ele resolveu que ele invadia a casa dela. Ele invadiu a casa dela e o pai dela desceu pra ver quem era. Quando ele chegou lá embaixo, a menina só ouviu um grito do pai, falando pra ele ir embora da casa. E quando ela desceu, o namorado dela tinha matado o pai dela. Oi, acho que todo mundo já ouviu falar dessa boneca aqui, que ninguém acha legal. Tem filme dela, já matou uma carambada de gente. Dizem que tem o espírito de uma garotinha dentro dela. Ela meio que se vinga das pessoas. É um bagulho meio estranho, uma história que eu não gosto muito de falar. Tenho medo real. E ela, desde que foi capturada, ela está dentro de um museu. É um museu aqui nos Estados Unidos, em Connecticut. E é um museu que só tem coisas bizarras. O nome do museu é Museu Oculto. É um bagulho meio esquisito. Vários artigos paranormais, coisa tipo tensa, estão lá. E como 2020 não poderia não ter mais coisas bizarras, ela fugiu. Enfim, se vocês pesquisarem, vocês vão achar. E ela fica meio que dentro de uma jaula, de uma caixa, toda protegida, porque, tipo, o bagulho lá dentro é bizarro. E supostamente ela fugiu do museu. E tá pelo mundo. E essa notícia saiu hoje, isso aconteceu hoje de madrugada. Então, tá todo mundo meio... Inclusive eu. Eu tô passando mal, de verdade, eu tô meio mal. Pra onde vocês acham que ela foi?